Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Queridos irmãos, abra a sua Bíblia, Atos 17. Estamos no capítulo 17 de Atos. Lembrando, escrito por Lucas, Teófilo. Temos visto e estamos aqui agora na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em que ele é acompanhado por Lucas, e agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo chegando e indo a 3 cidades. E nesta manhã nós precisamos compreender, queridos irmãos, o que custa servir a Deus. O que custa servir a Deus? Vamos ler o texto e tirar algumas lições para nós nesta manhã, Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Em Bereia, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam.
Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Senhor, abençoa a Tua palavra aos nossos corações. Como é bom podermos ler e proclamar, ó Deus, os Teus textos sagrados neste dia. E agora, ó Deus, quando nos voltamos em nossa mente, em nosso coração, em nosso espírito, em nossas emoções, ó Pai, em nossa racionalidade, a Tua palavra, que ela possa ser aplicada, ó Deus, de maneira a produzir, ó Deus, os frutos da justiça do Teu reino, os frutos, ó Deus, em nós e através de nós. Dá-nos compreensão sobre o Teu querer, Pai querido, e que nenhuma obra do mal venha impedir, ó Deus, o fluir do Teu Espírito em cada coração, para que os nossos corações se rendam completamente ao Senhor. É assim que peço ao Senhor humildemente, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nesta perícope de Paulo, em Atos, nós vemos ele passando por 3 cidades. E nós vemos, então, 3 manifestações importantes que nós precisamos destacar. Vou destacar as 2 primeiras cidades, Tessalônica e Bereia, mas vou me aprofundar mais em Atenas. E uma coisa que nós precisamos observar aqui: o que custa servir a Deus? Então, aqui, na primeira cidade, Tessalônica, quando eles chegam nessa cidade, eles estão apresentando a palavra de Deus, mas acontece uma revolta no meio de pessoas que acharam que essa palavra não deveria ser pregada e anunciada. E esses homens, então, tentam prender, tentam apedrejar Paulo, levá-lo diante a César. E o que eles estão alegando é que Paulo está pregando um outro líder que não era César, mas era Jesus. E é o que nós podemos esperar do apóstolo Paulo, é que ele venha justamente anunciar somente Jesus Cristo como sendo o Rei dos Reis. E aqui ocorre um fato interessante, que é o verso 9. Eles vão até a casa de Jason, aonde Jason
recebeu os apóstolos, e eles iriam então prender Jason. E o texto diz: então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Observe, Jason não mentiu, eles não estavam aqui. Jason, ele diz: olha, nós ouvimos e nós o seguimos. Então Jason e a sua família foi presa. E eles pagaram fiança pelo fato de dizer que eles acreditavam naquilo que o apóstolo Paulo estava anunciando. E nesse período em que nós vemos a apostasia crescendo e avançando cada vez mais no meio da igreja, nós vemos o quê? Vários e vários cristãos que negam a palavra, negam a Cristo, negam a confissão em Jesus Cristo. Por conveniências, nós chegamos ao absurdo de ver pessoas se corrompendo, e o cristão verdadeiro, ele tem um posicionamento firme em Cristo Jesus. Então essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Seguir a Cristo Jesus significa um posicionamento firme, como Jason está tendo. E Jason não está medindo e não está buscando obtenção de vantagens, ao contrário, ele está servindo a Deus apesar de ter que pagar uma fiança. E como é importante que esta mensagem e o exemplo de Jason sirva para mim e para você nesta manhã. Nesse tempo em que muitas pessoas estão condicionando o seu serviço a Deus, o seu compromisso com Cristo, às circunstâncias do ambiente social ao qual essa pessoa vive. O verdadeiro cristão não negocia Cristo. Fala comigo. O verdadeiro cristão não negocia a Cristo. Nós não somos mercadores do nome de Jesus. Nós não negociamos para receber bênçãos e não negociamos mesmo que nós venhamos a sofrer prejuízos, como nós estamos vendo o exemplo de Jason. Então, quanto custa servir a Cristo? Custa até o passo de termos que pagar uma fiança para mantermos um posicionamento firme com Cristo Jesus. Quando Paulo chega em Bereia, e olha que interessante este verso 11, que eu quero destacar com os irmãos bereanos. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Você compreende o que está sendo dito aqui, queridos irmãos? Não tinha lorota com esses irmãos, não. Não tinha profetada com esses irmãos, não. Eles estão ouvindo Paulo e eles já sabem quem é Paulo. Eles já ouviram o que o apóstolo Paulo estava anunciando em outros lugares. E eles então escutam, mas estão examinando o que o apóstolo Paulo está dizendo, para ver se está em consonância aos ensinos. A palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, queridos irmãos. Vamos falar juntos? A Bíblia é a única regra de fé. Fala, igreja. A Bíblia. Então, queridos irmãos, não adianta vir com lorota, não. Me espanta saber que alguns irmãos ainda vão procurar a gente para orar por eles. Me espanta isso. Me espanta. Você não conseguiu compreender ainda o seu compromisso com Cristo? Você não lê a sua palavra, a Bíblia de Deus? Você não tem a sua vida devocional diária? Olha o que eles estão dizendo aqui. Eles examinam todos os dias. Irmão, a Bíblia é a fonte para você. É a fonte para a sua vida. É a fonte para o seu relacionamento. É a fonte para a sua profissão, para a sua carreira. É a palavra de Deus, é o manual, é a sua esperança, é de onde você vai obter forças. Então observe, queridos irmãos, um texto riquíssimo
para nós entendermos que nós, como cristãos, nós temos um compromisso de estudar, refletir e compreender cada vez mais a palavra de Deus e nos aprofundarmos no ensino da palavra do Senhor. Então se aprofunde. Hoje você tem o YouTube, que é riquíssimo. Você tem pregações de bons pregadores e também tem pregações esdrúxulas. Então você tem que aprender a ouvir os bons pregadores. Só no canal da igreja lá são mais de 500 vídeos. Só no canal da igreja. Fora tantos outros canais que você tem aí para você aprender e se aprofundar. Que você pode ouvir a palavra de Deus, examinar as Escrituras, crescer e fortalecer a sua vida espiritual. E cabe a quem a fazer isso, querido irmão? A escolha é sua. É você que vai escolher assistir isso ou maratonar as séries do Netflix que são extremamente anticristãs. Extremamente anticristãs. Então, queridos irmãos, nós olhamos para esses dois momentos, vimos então que o primeiro custou até a questão financeira e o segundo custa tempo, dedicação à palavra de Deus. Agora vamos nos aprofundar em Atenas, queridos irmãos. E aqui em Atenas nós vamos compreender algumas coisas mais profundas aqui. A primeira delas é que o apóstolo Paulo ele entra num local onde existem altares e existem filósofos e existem pensamentos contrários ao ensino de Cristo. E aqui é interessante isso, queridos irmãos, ele não fica ali com treta com ninguém. Ele não fica querendo falar mal de ninguém e da doutrina que o outro segue. Ele chega ali e apresenta a doutrina dele, apresenta o ensino dele, queridos irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma compreensão clara de que todos os caminhos levam a Deus. Mas observe e entenda claramente isso que eu estou dizendo. Todo o pensamento humano era para levar a Deus. Tanto é que ele diz isso. Vocês têm os filósofos epicureus, vocês têm a filosofia grega, vocês têm a filosofia babilônica, vocês têm os pensamentos socráticos, Platão, vocês têm altares para todos os deuses. Tem um que vocês não conhecem e é o que eu quero dizer para vocês. Porque todos os pensamentos humanos deveriam e geralmente vão culminar em um pensamento maior de que existe algo além da existência humana. Existe algo além do que nós podemos imaginar. Existe alguém por trás da criação, existe alguém que oferece princípios e valores que as pessoas não conseguem compreender e entender. Então eu e você precisamos entender isso aqui nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele se mantém firme no ensino com Cristo Jesus. Ele fala aqui no verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então ele está dizendo, vocês estão buscando, mas vocês não encontram. Vocês estão buscando, mas vocês não têm a resposta. Vocês estão buscando, mas vocês não encontraram aquele que é a resposta e a vida. Então ele se levanta e mostra justamente isso para eles. Mas ele faz um anúncio, ele anuncia dentro desse contexto cultural, contexto filosófico, ele anuncia a mensagem. E eu e você precisamos entender que nós temos a mensagem. Todo o pensamento humano deveria culminar em Deus, mas não vai chegar em Deus. Porque o pensamento humano, ele barra no pecado. Ele barra na capacidade de querer substituir Deus na vida humana. Por isso, então, que nós, como cristãos, somos os portadores da mensagem. O apóstolo Paulo, então, ele chega e fala, estou vendo que vocês estão buscando, mas vocês não estão encontrando. Vocês estão querendo chegar em algo, mas não encontram. Mas eu sei em quem vocês querem chegar. E aí ele fala que quem eles querem chegar, o Deus desconhecido, é esse Deus.
E aí ele apresenta a sua mensagem. E ele apresenta a mensagem de uma maneira maravilhosa, que eu gostaria de destacar com os irmãos. E aqui, queridos irmãos, nós vamos ler verso por verso para compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo ali em Atenas. Primeiro deles, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui, logo de cara, então, ele diz: existe um único Deus, criador de toda a realidade humana, de toda a existência humana, de todo esse cosmos ao qual nós habitamos. Existe um único Deus criador. Então nós vemos aqui ele apresentando claramente a existência de um único Deus e que esse Deus, ele tem todo o poder para criar, sustentar e fazer com que a vida permaneça na sua existência. No verso 25, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Aqui agora, além dele falar que esse Deus é o Criador, ele é o sustentador. Ele é o sustentador da sua vida. O dia que o Senhor falar, findou-se, finda-se, para mim, para você e para qualquer outro, porque é Ele quem dá esse fôlego, Ele quem dá a vida. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Verso 26, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Vamos perceber, queridos irmãos, que esse Deus, Ele é o Criador de toda a humanidade. E que toda a humanidade, nesse Deus, então, se encontra existente. Por isso que nós, como cristãos, nós não aceitamos o pensamento de racismos, de nenhuma espécie, porque nós todos somos irmãos criados de um único Deus, e esse Deus é quem sustentou toda a vida, e todo ser humano que existe sobre a face da terra, que já existiu e que vier a existir, descende de um só, que foi criado por Deus, intervenção feita pelas próprias mãos do Senhor. Por isso que o cristão não tem racismos, preconceitos. E por isso que o apóstolo Paulo também vai nos falar lá em Gálatas, que agora já não há mais gregos e judeus, não há mais homens ou mulheres. Depois o apóstolo Pedro vai nos dizer então que nós somos sacerdócio santo, geração santa, povo exclusivo de Deus. Então, por isso, queridos irmãos, que a igreja não precisa de ideologias externas à palavra de Deus, ela precisa da palavra de Deus. Porque quando olhamos para a palavra de Deus, então nós descobrimos essas coisas maravilhosas do nosso Deus. Existimos por Ele, por obra do amor dEle, por obra da intervenção dEle, para cada um de nós. Verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: essa busca religiosa, essa busca filosófica, essa busca que você tem de encontrar a razão da vida, de ser feliz, de encontrar a existência, por que você está vivendo, a resposta está em Deus. Você está tateando, tentando encontrar, mas a resposta está em Deus. O que vai te fazer feliz, o que vai te trazer vida e abundância é Deus, é o Senhor. Não são as coisas, as filosofias desse tempo. Essas coisas são sombras de Cristo, sombras daquilo que Deus tem para mim e para você. Vamos ler o verso 28, todos nós juntos, queridos irmãos? Vamos ler o verso 28. Vocês não estão com a Bíblia aberta? Vamos lá? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Olha que maravilha! Se você está vivo é por causa da mão bendita de Deus, amém, irmão? Se você se move sobre a face da terra é por causa da mão bendita de Deus. E se você tem autoconsciência,
de que você está vivo e de que você se move, é por causa da mão bendita de Deus. Em toda a criação, só o ser humano tem essa capacidade. Aí eu gosto de ver aqueles papagaios cantando no YouTube, no Instagram. Aí um dia desse estava vendo um papagaio de uma senhorinha, e ela falando que ela tem 104 anos, e ela cantando, porque ele vive. E o papagaio estava cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí eu chamei minhas filhas para ver, comecei a chorar, porque isso fala na minha alma, isso fala na minha essência, de que diante de toda a existência de Deus, diante de todo o seu poder, Ele se manifesta naquele que tem fé, naquele que crê. Aí eu comecei a seguir a senhorinha, aí era o aniversário dela, ela mandou todo mundo, cala a boca que eu tenho que dizer. E ela virou e falou assim, eu quero dizer para vocês, se eu cheguei até aqui, foi porque Cristo assim o permitiu. E eu não quero que eu morra sem ver vocês seguirem a Cristo Jesus. Glória a Deus, Senhor, eu quero terminar minha vida assim, te louvando e dizendo e anunciando que eu vivo, eu me movo e existo pela bendita mão de Deus. Essa é a mensagem de vida, essa é a mensagem da satisfação, essa é a mensagem da transformação, essa é a mensagem da libertação, essa é a mensagem da esperança, essa é a mensagem de Jesus Cristo. É a nossa mensagem. Você não vive para ganhar dinheiro, você não se move por conta do dinheiro, você se vive e se move porque Deus assim o permite. Então comece a glorificar o nome do Senhor todos os dias com a tua existência e com a tua vida. Comece a mostrar às pessoas que você existe e se move pela mão bendita do Senhor. E é tão interessante isso, queridos irmãos. A palavra foi pregada e anunciada pelo maior pregador de todos, o apóstolo Paulo. E como termina essa palavra? Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns, não todos. Então, irmãos, queridos irmãos, nesta manhã, nós somos apresentados em Atos 17 a uma compreensão sobre o Evangelho da palavra do nosso Senhor Jesus. De que esse Evangelho requer de nós um compromisso, mesmo que isso venha a nos custar fianças. O compromisso de não negar a Cristo em nenhum lugar, em nenhuma esfera, de nenhuma forma. Nos leva à compreensão de que nós precisamos estar preparados e habilitados pela palavra do nosso Deus. Que isso requer uma disciplina de nós, de estudarmos, meditarmos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Requer de nós que nós tenhamos clareza de quem nós servimos. Nós não servimos homens, nós servimos ao único e verdadeiro Deus. E isso deve gerar em nós uma esperança e um desejo profundo de anunciar essa palavra. Ele é que é poderoso, amém? Por isso eu oro a Ele. Ele tem todo o poder. Ele que sabe o que é o melhor para mim no meu amanhã. O Filho dele ressuscitou. E eu tenho certeza que se eu morrer, eu vou um dia ressuscitar para viver e habitar com Deus Pai. Por isso, queridos irmãos, nesta manhã, não faça do Evangelho e da causa de Cristo algo menor em sua vida, mas faça de Cristo a tua essência, a tua verdade, a tua vida. Eu conheci um homem
Um homem muito bom, um homem muito correto, um homem muito justo, um homem que ajudou muitas pessoas. Ele pagava escolas, pagou faculdades de pessoas. Ele ajudou a construir igrejas, ajudou a construir um hospital na África. E nem cristão ele era. Você acredita? Mas ele conhecia Deus. E ele sempre me falou uma coisa: essa vida só tem sentido porque existe um Deus. A minha vida só tem sentido porque existe Cristo, porque existe um Deus eterno. A minha vida e a sua vida precisa ser assim. Só tem sentido porque eu conheci a Cristo e eu amo a Cristo e eu vivo para Cristo. Mas eu fico com a senhorinha de 104 anos, continuando crendo, porque Ele vive, porque Jesus venceu a morte. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Feche os teus olhos, fala com Ele e tome o seu compromisso com Cristo de viver para Ele todos os dias em sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Deus, a Tua santa palavra, ó Pai, nos mostra a história desses homens tão valentes, que se comprometeram de uma maneira tão profunda com a verdade do Evangelho. Que o Teu Espírito nesta manhã, então, ó Deus, venha nos conduzir, ó Santo Deus, a viver, ó Deus, esta verdade nos dias que nos cabe viver, Senhor. Que nós, ó Deus, não venhamos a negar, que nós, ó Deus, não venhamos a viver em apatia, sem estudo, ó Deus, sem compreensão da Tua palavra, mas que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais na Tua palavra. Que, ó Pai querido, a nossa vida seja totalmente rendida ao Senhor, compreendendo, ó Deus, tão profundo mistério, tão profunda obra que o Senhor manteve em oculto a tantas vidas, mas o Senhor revelou a nós em Cristo. E agora, Pai Celeste, que vamos celebrar a mesa do Senhor, nos colocamos aqui humildemente, ó Deus, reconhecendo a obra salvífica, redentora do Teu Filho, que se entregou em substituição aos nossos pecados, que nos justificou das nossas culpas, e nos trouxe a libertação, ó Pai querido, por meio do sangue inocente. Que nesta manhã, ó Deus, nós tomamos o compromisso, ó Pai, de viver para o Senhor, custe o que custar, Senhor. De viver para o Senhor, anunciando a Tua palavra, custe o que custar, Senhor. De viver, ó Deus, para Ti, todos os dias de nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.